Olá, meninos e meninas das turmas do 5º ano de Feira de Santana. Estamos aqui para começarmos mais uma videoaula, né? Para juntos aí continuarmos com estes momentos tão importantes que têm sido as nossas videoaulas. Aí, ó, momentos em que a Pro, mesmo distante, mesmo aí do outro lado da tela, está aí tendo essa oportunidade de falar com vocês, de orientar, de passar informações. E vocês, assistindo aí através do YouTube ou pela televisão, dar continuidade aos estudos, né, às atividades programadas por seu professor ou professora. Então, vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de agora. Vamos lá? Olhem só, turma. A gente já vem observando em videoaulas anteriores aí a temática desta semana para nossas videoaulas é Curtindo Minhas Férias. E a gente vem apreciando, estudando, observando diversas atividades, orientações que vão lhes ajudar, não é, a compor, a organizar da melhor forma aí as suas férias para que este momento aí, esse período tão importante e necessário seja bem aproveitado por você. Então, Curtindo Minhas Férias de hoje, né, ou de agora, traz como tema receitas de verão. E a gente já começa a imaginar aí, se é receitas, a gente já vai falar de comida, vai falar de alimentação. E é por isso que a Pro traz essa imagem aí para a gente observar e apreciar. Quem aí gosta de melancia? Quem aí gosta de frutas? Olhem só. Quando a gente observa essa imagem aí, a gente já faz logo essa ligação, essa relação com a importância dos alimentos neste momento aí que estamos de férias. E aí a Pro traz essa pergunta: o que você gosta de comer nas férias? Será que existe aí uma alimentação específica para as férias? Ou você continua comendo o que você já costuma comer, né? O que você já costuma utilizar na sua alimentação antes desse período? Como é aí? Existe alguma diferença? Existe alguma modificação? Ou você mantém, né, os mesmos alimentos, a mesma forma de se alimentar? Existem aí várias reflexões que a gente pode fazer relacionadas a essa temática, né, a este tema, quando a gente pensa em alimentos que são consumidos durante as férias. Por quê? Porque a gente vê um período aí em que muitas pessoas viajam, saem de casa, comem aí ou se alimentam de alimentos que não são produzidos, que não são feitos, né, que não são cozinhados aí no fogão da casa da pessoa. Então, aí existem aí algumas questões, existem aí algumas características que são interessantes nós observarmos, porque a gente vem tanto falando, estudando da importância da alimentação saudável para a nossa vida, para o bom funcionamento do nosso corpo. E aí, neste período de férias, a gente precisa manter estes cuidados, né? Continuar prestando atenção e observando a importância de uma alimentação saudável. Então, quando a gente pensa o que você gosta de comer nas férias, a gente pode gostar de várias coisas, né, para comer nas férias, mas a gente deve pensar que a alimentação saudável deve constituir, deve continuar fazendo parte da nossa vida, mesmo neste período onde a gente vai relaxar, onde a gente vai descansar. Mas aí, para dar início, né, e aí a gente já ia aí relaxando um pouquinho, descansando, justamente porque esse período de férias aí é algo, né, que é direcionado a este processo, a essa ação de descanso e de relaxamento, a atividades prazerosas. A gente vai ouvir uma musiquinha, tá certo? Toda comida boa. Toda comida boa tem gosto, tem cheiro, tem. Toda comida boa tem cor também. Toda comida boa da terra, da água vem. Toda comida boa comeu faz bem. Já comi banana amassada com granola e o suco de uva eu levo pra escola. Toda comida boa tem muito carinho também. Toda comida boa tem gosto.
gosto, tem cheiro, tem. Toda comida boa tem cor também. Toda comida boa da terra, da água vem. Toda comida boa comer faz bem. Hoje no almoço tem frango com alecrim, arroz, feijão e couve, a fruta vem no fim. Eu digo A, alface, eu digo B, berinjela, eu digo C, cenoura, eu digo D, damasco, eu digo E, ervilha, eu digo F, feijão, eu digo G, goiaba, eu digo H, H, a galinha. a galinha. Toda comida boa tem muito carinho também. Boa, não é? A comida que vai nos fornecer, vai nos trazer benefícios aí para o nosso corpo. E a gente já sabe aí o que é que compõe uma alimentação saudável, o que é que compõe uma comida boa. A gente já estudou sobre isso aí em videoaulas anteriores. E aí, por isso que a pergunta, você lembra aí o que é uma alimentação saudável? Está lembrado aí das diversas aulas que nós estudamos sobre este tema, né? E observamos toda a composição, inclusive a representação através das quantidades e dos grupos dos alimentos quando nós estudamos e observamos a pirâmide alimentar. Pois é, então a gente já sabe esse conceito, mas a Pro trouxe aqui para nós lembrarmos, nós refletirmos, recordarmos sobre o que é uma alimentação saudável. Então, a alimentação saudável é uma dieta bem equilibrada, que fornece os nutrientes, vitaminas e minerais nas proporções adequadas para o bom funcionamento do organismo. Para que uma alimentação seja saudável, é importante ter variedade, equilíbrio, controle de quantidade, comer o que lhe é adequado e também qualidade dos alimentos. Então, existem aí diversas características que vão compor um cardápio saudável. A gente deve se preocupar com o tipo de alimento, com a quantidade de alimento, né, com a variedade de alimento e também com a qualidade desses alimentos. E a gente já sabe aí que existem alimentos que nós podemos e devemos, né, ingerir numa quantidade maior e outros numa quantidade menor. A pirâmide alimentar nos traz orientações, informações justamente sobre essa proporção, sobre aquilo que está em uma quantidade para ser ingerida maior, né, ou menor, diante também das necessidades nutricionais que são diferentes no decorrer do tempo, no decorrer de cada idade, de cada período de desenvolvimento do nosso corpo. Então, existem nutrientes, vitaminas, minerais que as crianças necessitam uma quantidade maior que um adulto, que um idoso, e assim por diante. Então, existem aí diversas características e fatores que devem ser observados quando nós pensamos numa alimentação saudável. E aí, apesar das férias, né, seria um período para o lazer, os hábitos saudáveis, inclusive na alimentação, devem ser mantidos. Então, como a Pro falou, né, mesmo sendo um período para relaxar, para descansar, a gente não pode sair, né, se distanciar dos nossos hábitos saudáveis, da prática de exercício, da ingestão de água e também das práticas saudáveis em relação àquilo que a gente ingere, em relação àquilo que a gente utiliza para se alimentar em nosso dia a dia. Então, mesmo estando de férias, nós precisamos continuar nos preocupando com a nossa alimentação. E aí, o que é que podemos fazer para que nossa alimentação continue saudável durante as férias? Olhem só, a Pro trouxe aqui algumas dicas importantes para nós observarmos e continuarmos, né, mantendo os nossos cardápios, né, mantendo aí a nossa alimentação saudável, ajudando o nosso corpo com tudo que o nosso corpo precisa para funcionar bem. Então, uma primeira dica aí está relacionada ao horário certo para a alimentação. É comum aí nas férias sairmos para passear, às vezes vai sair muito cedo, aí pula o café da manhã, fica muito tempo lá na praia ou muito tempo passeando, né? E esquece de almoçar. Então, é importante a gente observar os horários para as nossas refeições.
Então, café da manhã mesmo é uma refeição importantíssima, né? É a primeira refeição do nosso dia. Imagine aí, nós passamos a noite toda sem nos alimentar. Então, café da manhã vai trazer ali o desjejum, vai trazer o alimento, o primeiro alimento que o nosso corpo vai ter contato durante aquele dia. Então, o café da manhã é uma refeição muito importante, que, na medida do possível, ela não deve ser pulada, né? Não deve ser extinta aí dos nossos horários, mas em relação a todas as nossas alimentações, né? Desde o almoço, o jantar, o lanche, a gente deve procurar, dentro da organização daquilo que a gente vai fazer durante as férias, fazer, né, realizar todas as nossas refeições, tá certo? E aí é muito importante também ter um horário para que isso aconteça, para não fazer aí do funcionamento do nosso corpo uma bagunça, né? O nosso corpo precisa funcionar, obedecendo, observando, né, os horários certo para tomar café, para almoçar, para lanchar. E aí, na medida do possível, né, diante aí dos passeios, das saídas, das nossas programações, manter esses horários para que o nosso corpo continue com o mesmo funcionamento que estava aí antes das férias iniciarem. Então, esses horários precisam, né, ser observados e serem planejados para que as refeições aconteçam. Outra atividade, né, outra ação importante aí relacionada à manutenção da alimentação saudável é a inclusão de frutas no seu dia a dia. E aí a gente observa que, mas eu já como fruta, mas eu já tenho aí uma ingestão de frutas numa quantidade suficiente. Mas por que a Pro coloca de novo, né, essa observação? Porque fruta, às vezes, é um lanche rápido, um lanche fácil, até de ser levado dentro da bolsa, dentro da mochila, um lanche saudável. E aí, dependendo do lugar onde você esteja passeando, onde você esteja aí na sua programação de férias, a fruta pode ser um lanche, né, muito fácil, simples, né, de você fazer durante ali as refeições que você precisa fazer durante o seu dia a dia e que, de repente, diante de um passeio, de uma programação, você não consiga fazer. Então, até uma dica importante é incluir mais frutas na sua alimentação para conseguir conciliar a questão dos horários para as alimentações e também observando todo o calor, todo o desgaste que às vezes a gente tem em determinados passeios e que as frutas vão fornecer ali vitaminas, né, nutrientes importantes para a manutenção do nosso corpo, ainda mais nesse período em que a gente se expõe mais ao sol, se expõe mais aí aos vírus, às bactérias, porque as frutas trazem vitaminas que fortalecem o nosso sistema imunológico. Então, é bem importante, se a gente já gosta de comer fruta, a gente incluir uma quantidade maior, e se a gente não gosta, começar a observar que fruta lhe atrai, que fruta desperta o interesse para que você comece a consumir, para que ela seja incluída aí no seu dia a dia, tá certo? Então, incluir mais frutas. Outra dica importante, preferir alimentos leves. Então, você vai fazer um passeio onde tem uma caminhada, onde você vai estar ali exposto ao sol. Então, é bem importante observar aquilo também que você come. Preferir alimentos aí que tem uma digestão mais fácil, mais tranquila, para aproveitar bem os momentos, os passeios, as programações, né? Não ter problemas aí de digestão, né? Problemas relacionados ao mau funcionamento do sistema digestório, porque comer uma comida mais pesada, uma comida que a digestão é mais lenta, então pode lhe atrapalhar nas suas programações e nos seus passeios. Então é importante, neste momento, né, preferir aí alimentos mais leves, de digestão mais tranquila, de digestão mais fácil, para que o seu sistema digestório aí tenha menos dificuldade diante daquilo que você programou para fazer naquele dia ou naqueles dias, naquela semana. Outra dica importante aí, não se esqueça de hidratar. Quando a gente fala de alimentação, é comum a gente associar as frutas, as verduras, os legumes, os grãos, não é? Aí vem os pães, os doces. E a gente, às vezes, esquece que a água também compõe o nosso cardápio. A água também faz parte da nossa alimentação.
e a gente precisa ingerir uma certa quantidade de água por dia, porque a hidratação é algo muito importante para o bom funcionamento do nosso corpo. E aí, como a Pro já havia falado antes, né, nesse período de férias, onde tem aí muito sol, onde a gente se expõe ao calor, porque estamos aí no verão, aí muitas vezes, em muitos momentos, nós precisamos ingerir uma quantidade de água ainda maior do que a quantidade habitual, né, dos nossos dias. Então, preste bastante atenção aí na quantidade de água que você anda bebendo. Se você acha que é mais fácil observar se você já bebeu muita água ou pouca água, né? Saber das suas necessidades de água naquele dia. Utilize aí as garrafinhas, que também são fáceis aí para levar, né? Dos seus passeios, nas suas programações. Mas não esqueça, né? De se hidratar. Não esqueça de utilizar, de beber bastante água. E que a água também pode estar representada aí através dos sucos, né? Das frutas e dos outros alimentos que vão compondo, que vão formando aí o seu cardápio para essas férias. Mas aí a gente observa, a Pro está falando de alimentação saudável, a Pro está falando de que esse período a gente deve esquecer, relaxar, né? Esquecer os problemas, esquecer um pouco o trabalho, esquecer aí aquilo que a gente fica na agitação do nosso dia a dia e ter os nossos momentos de prazer, de relaxamento e descanso. Mas o que as férias têm a ver com nossa saúde, né? A gente já observou aí que as férias as férias é um momento aí que está relacionado de muita proximidade, uma relação de muita proximidade com a nossa saúde, porque o nosso corpo está em funcionamento, mas também precisa ter este momento de pausa, de descanso. E aí a gente já viu que do ponto de vista biológico, né, que mais nós notamos os efeitos das férias, além de ser aí um período em que vai nos proporcionar bem-estar mental, né, as férias, esse período de descanso aí vão também equilibrar os níveis do cortisol, que é o hormônio que ajuda no controle do estresse. E aí, quando controla o estresse, ajuda a reduzir inflamações, a melhorar o nosso sistema imunológico, né? A baixar os níveis de açúcar, a melhorar também pressão arterial. Então, tem diversas funções, né? Diversos problemas ou dificuldades que o nosso corpo pode desenvolver se a gente não tiver esse período aí de descanso, de relaxamento tão importante. E aí é importante a gente destacar que no período das férias nós vamos relaxar, né, das atividades estressantes, esquecer um pouquinho essas atividades que nos dão aí trabalho, que nos fazem viver na correria, mas a gente não precisa se distanciar dos nossos hábitos saudáveis, né, da prática de exercício e também da nossa preocupação com a alimentação. E aí a Pro traz agora algumas receitas saudáveis para a gente observar e fazer, né, nessas férias aí, para introduzir, de repente, no nosso cardápio, novidades que vão permitir que a gente se alimente bem, se alimente com alimentos gostosos, saborosos, mas continue mantendo essa ideia de alimentação saudável. Então, que tal aprender aí algumas receitas saudáveis? Olha só. A primeira receita que a Pro traz aí é gelatina na casca de laranja. Pela imagem aí, pela fotografia, a gente já fica curioso, né? E observando que se trata aí de uma receita bem interessante. E aí é bem simples, você mesmo pode tentar, né, fazer. Se não tiver muita habilidade na cozinha, pode chamar aí algum adulto ou alguém que tem uma habilidade maior para lhe auxiliar. E aí, para fazer essa receita, a gente vai precisar dos seguintes ingredientes, ó, um pacote de gelatina do sabor de sua preferência, 250 ml de água fervente, 250 ml de água fria e também de 4 laranjas. Observe aqui que na imagem as gelatinas estão de cores diferentes porque se utilizou sabores diferentes. Então, você também pode, né, diversificar e também utilizar outros sabores, né, de gelatina, repetindo a receita e produzir aí essa gelatina na casca de laranja também em cores diferentes para compartilhar, inclusive aí com seus amigos, né, com a sua família. Olha só o modo de preparo.
Primeiro, corte as laranjas ao meio, retire a polpa e a parte branca, deixando só as cascas vazias e limpas. Em seguida, misture a gelatina com a água fervente e mexa até que ela dissolva por completo. Então, acrescente a água fria e misture mais uma vez. Essa forma de fazer a gelatina aí é o mesmo procedimento que já vem orientando na embalagem, né, na gelatina. Depois, despeje a gelatina nas cascas de laranjas vazias. Coloque as laranjas na geladeira até que as gelatinas endureçam. Quando as gelatinas estiverem firmes, corte as cascas ao meio novamente para ficar com formato de meia-lua e sirva. Então, o procedimento de preparo da gelatina é o mesmo. A diferença é que, em vez de um recipiente de plástico ou de vidro, né, que você vai levar a gelatina à geladeira para endurecer, você vai colocar ela em cascas de laranja. E o efeito é maravilhoso, não é? Colorido, diferente, e vai lhe proporcionar aí continuar nesse processo de alimentação saudável, mesmo estando de férias. E a Pro tem outra receita aqui, ó. Quem gosta aí de milkshake, a Pro vai ensinar um milkshake de banana. Olha só. Você vai precisar de 2 bananas descascadas, 200 ml de leite fresco e uma colher de mel ou uma bola de sorvete de baunilha. Isso aí vai ser opcional. É interessante aí que esse leite esteja gelado, não é? Ou que as próprias bananas aí possam estar congeladas, porque vai fazer com que essa bebida ela fique aí refrescante para o verão. Então, descasque as bananas e corte-as pela metade. Coloque num liquidificador o leite e depois as bananas. Processe primeiro na velocidade baixa e depois que perceber que a banana começa a ficar mais suave, aumente a velocidade aos poucos. Você irá perceber que o milkshake está no ponto quando a mistura de leite e banana correr suavemente no liquidificador. Desligue-o e adicione o mel ou sorvete de baunilha e liquidifique novamente. Sirva gelado. Então, se o leite, a banana já estiverem gelados, vai facilitar e você vai se divertir e saborear uma bebida aí refrescante e saudável. Mas aí a Pro não poderia deixar de fora, não é? Essa sobremesa, esse doce que é apreciado aí por muitos, né? A Pro mesma adora aí, que é o brigadeiro. E a Pro trouxe agora a receita de um brigadeiro saudável. Isso mesmo, não é? Então presta atenção no vídeo para você aprender também esta receita. Yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now, there's something in the air, and a sparkly shimmer on our skin, storing everything within. Oh, dreamy, breezy, we go easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond all. Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Let up high, now we climb. Oh, dreamy, breezy, we go easy, easy on our tiptoes.
toes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond dawn. Pronto, viram aí na receita de brigadeiro, né? Que vai utilizar banana, ameixa, né? Um pouquinho de óleo de coco. E vai aí, e o cacau em pó, que não é o achocolatado, né? É o chocolate em pó. Vai colocar isso num processador, num liquidificador, vai levar ao fogo, e aí neste momento, né? Se você não se sentir seguro, não tiver esse hábito aí de levar ainda a comida ao fogo, você pode pedir o auxílio aí de um adulto, para que ele desgrude do fundo da panela, naquele processo normal do brigadeiro que se faz com leite condensado. E aí, depois disso, deixa na geladeira para ele ficar firme e você conseguir fazer as bolinhas aí, enrolar e passar no chocolate granulado. É bem interessante observar que esta receita, ela não leva leite, não leva açúcar, e aí leva frutas na sua composição, fazendo aí deixar a sobremesa, né, algo realmente saudável. E a gente já observa aí que está dentro justamente das dicas que nós fomos passando e observando nesta videoaula, que pedia, né, e que orientava que nós incluíssemos aí mais frutas na nossa dieta, no nosso cardápio, neste período de férias. Então, pensando aí, né, em todo o processo de alimentação saudável, que é tão necessário para mantermos a nossa saúde, mantermos o nosso corpo funcionando bem. A Pro traz essas dicas aí de algumas receitas que vão lhe orientar para que você consiga continuar com sua alimentação saudável. Mas você pode pesquisar aí outras receitas, né? Transformar receitas, o milkshake de banana, de repente fazer com outro tipo de fruta que você tenha disponível. Além disso, fazer aí picolés com suco de frutas, geladinho, e aí utilizar todo o processo, né? Todos os alimentos que compõem um cardápio saudável, fazendo receitas, pensando aí neste processo de fazer receitas, de se colocar como um cozinheiro, como um mestre cuca, para ser uma atividade interessante e favorecer aquilo que é tão importante, que é se alimentar de forma saudável, mesmo no período de férias, tá certo? A nossa aula termina aqui, ó, mas a gente, né, continua aí num próximo momento. E aí, ó, quem disse que nas férias não precisamos nos alimentar bem, não é? Precisamos sim dar continuidade a esse processo de alimentação saudável tão importante. Então, olhem só. Tchau, tchau e até a próxima.